amigos do Laquenem, estamos aqui de volta, ainda com as aulas de Sociologia, e a partir de agora a gente vai estudar a relação entre o marxismo e o anarquismo. A partir de agora a gente vai começar uma reflexão sobre sociologia política, correto? A gente vai observar, portanto, determinados conceitos, como, por exemplo, socialismo, tá? As diversas vertentes de socialismo que existiram, o conceito de democracia, o conceito de democracia direta, democracia indireta, o conceito de cidadania, ok? Diversas reflexões, portanto, também sobre a sociologia política. A gente vai fazer grandes reflexões sobre economia, ok? Bom, mas a partir de agora eu queria que a gente focasse, tá, em duas grandes escolas do pensamento político, ok? Que é o marxismo e o anarquismo, beleza? Bom, vamos começar fazendo uma análise detalhada das bases intelectuais do marxismo, perfeito? Ok? Então vamos lá, olha só. Bom, o marxismo ele é todo fundamentado nas teorias de Karl Marx, ok? Grande filósofo alemão do século XIX, é fundamentado num preceito básico que é o preceito do materialismo histórico. Não é a consciência que gera a sociedade, é a sociedade, sim, que gera a consciência. Olha só, pessoal, vamos fazer uma ampla reflexão sobre isso aqui. Mas antes, vamos tentar compreender, nas ciências humanas, o que significa materialismo, em especial na filosofia. Tá? Estamos numa aula de sociologia. Mas, filosoficamente, o que é o materialista? Quem é o materialista? Materialista é o quê? É o cara que gosta de ficar o dia inteiro no shopping center? Nada disso. Materialista é o cara que se preocupa muito com os seus bens materiais? Nada disso. Materialista, na filosofia, é o sujeito que tem a seguinte postura intelectual. Tudo que existe é só a matéria. O mundo é matéria. E tudo, portanto, tá, é uma questão material. Não existe uma consciência por trás dessa matéria. Não existe um espírito por trás dessa matéria. Tudo é material. Demócrito e Epicuro, tá, na história da filosofia antiga, são dois grandes materialistas. E até por isso mesmo, o Karl Marx vai fazer o seu doutorado, ok? Nas teorias, tá, na influência das teorias de Demócrito, tá, e de Epicuro, tá, na história do pensamento. Então, olha que interessante isso. Karl Marx é também um materialista, mas ele acredita que o materialismo ele deve ser aplicado na história. Ou seja, o que rege a história? Tá? Isso aqui é importante, tá, responder para o Marx. O que rege a história? Para Marx, o que rege a história, tá, não é a consciência. A consciência, ela não rege a história, ela não rege a sociedade, ela não cria a sociedade. Pelo contrário, são as relações sociais históricas que criam a consciência. Ou seja, tudo aquilo que você tem na sua mente é fruto de relações sociais. Há implícito aí uma certa dose de determinismo. Por quê? Né? Há uma discussão muito grande para saber se Marx era de fato um determinista. Mas uma coisa é certa. Há margens para um possível determinismo aí. Por quê? O que é o determinismo? O determinismo é a doutrina a qual afirma que o ser humano ele é apenas, né, um subproduto do meio em que ele vive. Perfeito? Mas aí vamos fazer a seguinte reflexão. Olha só. Para Marx, tudo aquilo que acontece na sociedade não é fruto de um pensamento. É fruto, na verdade, das relações conflituosas dentro dessa própria sociedade. Correto? Por quê? Porque para Marx, as condições materiais da existência humana, elas merecem destaque. Portanto, se há um conflito, por exemplo, entre duas pessoas, esse conflito necessariamente para Marx envolve questões materiais. Exemplo, a gente vê um conflito religioso. Qual é a tendência? Qual a nossa tendência ao analisar um conflito religioso? Falar, eles estão brigando
Por quê? Porque um acredita numa coisa, o outro acredita em outra. Para Marx, essa não é uma maneira correta de analisar um conflito. Por quê? Porque Marx vai dizer, eles não estão brigando por questões ideais, eles não estão brigando porque eles têm ideias diferentes. Não, eles estão brigando por poder. Eles estão brigando, em específico, né, por condições materiais. Marx vê o homem, portanto, como um ser que quer se afirmar na história. Tá? O homem, para Marx, é o sujeito da história. E as relações humanas, elas são conflituosas porque elas são baseadas em condições materiais. E não porque a luta de ideias, perfeito? Ok? E isso faz com que Marx se distancie dos filósofos clássicos que buscam dizer que a consciência é que é a base da sociedade. Para um filósofo clássico, se eu quero mudar o mundo, eu preciso mudar primeiramente a mente do homem. Para Marx, não. Eu preciso mudar as relações materiais. Correto? Daí surge a famosa frase de Marx. Os filósofos buscaram entender o mundo, mas o importante é transformá-lo. Para Marx não adianta você compreender o mundo porque as ideias elas são subprodutos da sociedade. O que eu tenho que fazer para Marx? Eu mudo as relações sociais, aí eu vou mudando também o homem, aquilo que ele pensa e também as suas atitudes. Então a mudança ela vem de fora para Marx. A mudança não vem da alma humana, a mudança social não vem da consciência humana. Tá? Se eu quero uma sociedade mais justa para Marx, não adianta eu dizer, a verdadeira mudança vai se dar através da conscientização do ser humano. Não, ele acha isso perda de tempo. Né? Para Marx, a verdadeira mudança ela ocorre quando você tem toda uma estrutura social propícia para esta mudança. Então a mudança ela é acima de tudo política e econômica para Marx. A verdadeira mudança é política e econômica. Ela pode até passar pela esfera da consciência humana, mas isso já vai ser um processo secundário, né, dessas questões mais políticas e econômicas. Perfeito? Ok? E aqui a gente vai tentar compreender exatamente o que o Marx quer dizer. Olha só, as relações de produção é que determinam a estrutura material. A infraestrutura precede a superestrutura, que é o Estado, o direito e a cultura. Ok? Bom, eu vou tentar colocar isso mais claro para vocês. A infraestrutura para Marx, a infraestrutura é que gera a superestrutura. O que é infraestrutura? É economia, as relações de trabalho, tá? Principalmente a estrutura mais básica da sociedade. Tá? É ela que gera a superestrutura. As relações de exploração entre os homens, as relações de trabalho, é que vão criar um modelo político, que é a superestrutura, o Estado, a cultura. Tá? A superestrutura ela só vai reafirmar o que está na infraestrutura. Okay? É isso que o Marx está querendo dizer. Perfeito? Belezinha, meus amigos? Continuando então. Olha só. Hegel, filósofo alemão, tá? Ele é extremamente importante na história do pensamento marxista, do pensamento de Marx. Por quê? Porque o Hegel ele é o mentor intelectual do Marx. Hegel cria a sua ideia da dialética. O que é a dialética para o Hegel? A dialética é o conflito de ideias opostas. Há sempre para Hegel a tese, a antítese e a síntese. Né? Eu tenho aqui uma ideia, eu tenho uma ideia contrária, e da luta dessa ideia contrária surge uma síntese. Ok? Bom, o Hegel vai dizer que há um conflito, portanto, que rege a história. O Marx ele vai dizer de uma forma diferente. Ele vai dizer o seguinte, ok?
há um conflito que move a história, mas esse conflito não é um conflito de ideias. Para Marx, é um conflito de classes, é um conflito econômico. É um conflito fundamentado nas relações de poder, fundamentando-se na economia. Há sempre um opressor e há sempre um oprimido para Marx. Correto? Quem é o opressor? O opressor é aquele que detém os meios de produção. Né? É aquele que detém os meios de produção. É o capitalista no mundo moderno para Marx. É o senhor feudal no mundo medieval. Ok? E o oprimido é o sujeito que trabalha para sustentar o opressor, né? E para manter também os meios de produção e o grande responsável pelas produções. Tá? Enquanto o opressor, para Marx, é o dono, ele não trabalha muito, ele fica ali só organizando. Tá? A força de trabalho mesmo, ela vem do oprimido, segundo o Karl Marx. Perfeito? Continuando aqui então, vamos lá. Bom, o Marx vai analisar que no decorrer da história, vários modos de produção surgiram, correto? O que é um modo de produção, professor? Vamos lá. Modo de produção. Maneira que a sociedade produz seus bens e serviços. Esses modos de produção, eles variaram, né, no decorrer da história. Eles foram variando, correto? A gente pode ver essa variação de um modo muito claro aqui. Né? Há o modo de produção asiático, o modo de produção escravista, o modo de produção feudal e o modo de produção capitalista. Em todos esses modos de produção, há a mesma contradição. Qual contradição, professor? A contradição entre opressor e oprimido. Vamos lá. Modo de produção asiático. Qual é o modo de produção asiático? Bom, modo de produção asiático. Podemos lembrar das grandes construções do Egito. Tá? Toda a população servindo ao faraó. Tá? Então, modo de produção asiático. Modo asiático. É o modo de servidão coletiva. Modo de produção escravista. Que é a servidão dos negros, né? Dos indivíduos negros. Dos indivíduos. Ok? Olha só, no modo de produção asiático, toda a população era obrigada a fazer aquilo que o faraó mandava. Perfeito? A relação, portanto, era todos são servos, todos são escravos. Mas no modo de produção escravista, a situação é diferente. O meu dono não é o Estado, o meu dono é um sujeito, é outro sujeito, como eu, inclusive. Ser humano como eu. Tá? Mas perceba que tanto no modo asiático quanto no modo escravista, Karl Marx vai afirmar que há uma opressão violenta. E a opressão é sempre, para Marx, tá, pelo sujeito que tem os meios de produção. O Estado é que tem os meios de produção, o faraó é que tem tudo. Então ele tem poder, porque ele tem tudo nas mãos. O escravo, né, ele trabalha para sustentar o senhor. E o senhor tem tudo. Perfeito? Então, analisando o que o Marx está dizendo, a gente chega à seguinte compreensão. No modo de produção asiático e no modo de produção escravista, a exploração era evidente. Vai mudando um pouco quando chega no modo de produção feudal. Por quê? Porque o servo, ele tem várias regalias que o escravo não tem.
E a relação dele com o seu senhor também não é só uma relação meramente exploratória. É uma relação que tem a exploração, que tem a opressão, mas é uma relação muito mais amena, né? Existe até pactos religiosos que o servo faz com o senhor feudal. E aí o Marx vai dizer que no capitalismo a situação melhora muito, né? Em comparação com o modelo feudal, escravista e asiático. Por quê? Porque no capitalismo, o que ocorre? O sujeito, ele é livre. Ele não é mais preso a uma terra. Ele não é mais escravo de ninguém. Inclusive o Marx, por mais que ele faça grandes críticas ao capitalismo, ele vai dizer que o capitalismo foi bom, né, por um lado, porque ele acaba com o sistema feudal. A Revolução Burguesa teve a sua importância. A Revolução Burguesa dá ao indivíduo o poder dele trabalhar e conquistar, né, o seu dinheiro. Agora, o problema é que para Marx há uma continuação da exploração aí. Porque há uma ilusão de liberdade, ok, do senhor, do trabalhador, tá, com relação ao seu patrão, né? É o que o Marx vai chamar muitas vezes de ideologia. A ideologia capitalista vendem essa ideia para o trabalhador de que ele é livre, de que o salário que ele ganha no final do mês é fruto do seu trabalho. Marx vai dizer que isso é uma grande ilusão, porque o que há aí é uma exploração mascarada, uma exploração disfarçada de liberdade. E por isso que o Marx vai criticar ferrenhamente os liberais da Revolução Burguesa, os liberais da Revolução Francesa. Correto? Bom, continuando então. Dentro do capitalismo, quem é o opressor? Para Marx, o burguês. Quem é o oprimido? O proletariado. E qual é o principal meio? Qual é o principal meio, tá, que o opressor usa para oprimir o proletariado? Através da exploração do trabalho, em especial através da famosa mais-valia. O que é a mais-valia? Valor a mais obtido pelo burguês em cima do trabalho do proletário. Além disso, o trabalhador se aliena do seu processo de produção. O trabalhador não é dono do seu tempo e de sua força de trabalho. A mercadoria ganha valor humano e o homem se coisifica. Vamos lá. Primeiramente, o conceito de mais-valia. Tá? É o valor a mais obtido pelo burguês em cima do trabalho do proletário. Ou seja, o burguês, ao explorar o seu trabalhador, como que ele faz para obter os benefícios, né? Bom, eu precisei de um sujeito para trabalhar para mim apenas 6 horas por dia. Tá? Essas 6 horas por dia já daria para eu pagar as minhas contas, já daria para eu pagar as contas da empresa e daria também para eu dar um salário justo para o sujeito. Mas aí eu boto esse sujeito para trabalhar de 6 para 10 horas. Essas 4 horas é a mais-valia. Por quê? Porque com as 6 horas já dava para eu suprir as minhas necessidades. Mas eu exploro ele mais 4 horas. Essas 4 horas é um valor de trabalho que não está sendo recompensado para o trabalhador. Essa é a visão de Marx, portanto. Ok? E além disso, o trabalhador ele se aliena do processo de produção. Ele é apenas, né, um meio, um joguete ali. Ele não sabe a finalidade daquilo que ele faz. Ele não está consciente do seu trabalho. Perfeito? E o trabalhador ele não é dono do seu tempo. Quem é que roubou essas 4 horas dele? Foi o patrão, vai dizer o Marx. Ok? E ele também não é dono de sua força de trabalho. A mercadoria, então, ela passa a ser o grande valor, ela passa a ter o maior valor dentro do sistema capitalista. Tá? Marx vai dizer que a mercadoria ela tem um valor fundamental. E o homem, que deveria ter um valor fundamental, ele é coisificado, ou seja, ele se torna uma coisa, ele se torna um objeto, ele é escorraçado.
E segundo Marx, a ideologia capitalista vai mascarar tal exploração e vender uma ideia de liberdade. Perfeito? Esse é o pensamento marxista, é um pensamento muito coeso, né? E apesar de ser um pensamento coeso, de ser um pensamento que tem um encadeamento lógico perfeitamente visível, é um pensamento que vai sofrer grandes críticas, tá? Através das escolas econômicas liberais modernas que surgem depois do Marx. Dois exemplos de grandes economistas que vão colocar uma outra visão do capitalismo, tá? Hayek e Ludwig von Mises, que a gente pode estudar mais para frente, tá? Um pouco do pensamento dos dois. Mas é interessante a gente observar o pensamento de Marx e depois também observar o pensamento liberal moderno, ok? Bom, agora uma observação sobre a Revolução Socialista, perfeito? O que acontece? O Marx vai dizer: é preciso fazer alguma coisa. A sociedade está vivendo um conflito, pensava Marx no século XIX, tá? A sociedade está vivendo um conflito de classes. E todo conflito tem que arrumar uma solução, tem que chegar a uma solução. É o próprio movimento da história. É o movimento dialético da história. Ok? É um movimento dialético. Ele é sempre conflituoso para Marx. E o conflito de classes chega num ponto que precisa ser resolvido. Como será ele resolvido, esse conflito? Tá? Segundo Marx, esse conflito, essa exploração, ela tem que acabar. Tá? Tem que se dar um fim a todo este conflito. A uma vida desigual é preciso estabelecer a igualdade, a justiça social. Ok? A justiça social, a igualdade, principalmente a igualdade material, né? A igualdade de condições e por aí vai. Como estabelecer isso? Através da conscientização, através da educação? Já vimos lá no primeiro slide que não. Para Marx, não adianta, em hipótese nenhuma, esperar que o homem se conscientize. Por quê? Porque para Marx o homem nunca vai se conscientizar. O que eu devo fazer então? Marx acredita apenas numa mudança da estrutura, né? Em especial da infraestrutura econômica e política. Só mudando a sociedade é que eu vou mudar as relações humanas. Não tenho como mudar o homem para depois mudar a sociedade, ou seja, através da revolução. Marx propõe uma revolução socialista. Os proletários devem se organizar politicamente e tomar o poder. Ou seja, para Marx, eu tenho que me organizar. Se eu sou um proletário, se eu sou um trabalhador explorado, eu tenho que me organizar com os outros trabalhadores do mundo inteiro unidos, né? Vamos nos unir e vamos estabelecer um regime socialista. Correto? Um regime socialista. Ou seja, eu me organizo politicamente, tomo o poder da burguesia. Essa tomada de poder, inclusive, não é uma tomada de poder pacífica. Tá? Eu me utilizo de uma certa violência. Uma violência que Marx acreditava que era uma espécie de violência política. Para ele não era uma violência comum. Era uma violência justificada, politicamente falando, né? Há uma possível reflexão que a gente pode fazer aí. A violência, ela pode ser justificável, mesmo que seja uma violência política, né? Reflitamos sobre isso. É um assunto interessante para a gente refletir, ok? Bom, vamos lá. A partir do momento que o proletariado toma o poder violentamente da burguesia, o que eu tenho que fazer? Instauração da chamada ditadura do proletariado. O que é a ditadura do proletariado, professor? A estatização dos meios de produção, chamado modo de produção socialista, que seria o último modo de produção da história para Marx, antes da instauração do comunismo. A ditadura seria provisória até a instauração do comunismo, onde seria abolido o Estado. Então, para você compreender, vamos colocar isso mais claro aqui. A ditadura do proletariado
ela se dá no regime socialista, do proletariado, ou seja, os trabalhadores tomam o poder e instauram uma ditadura. Ela se dá no socialismo. Depois que eu instauro a ditadura do proletariado, o modo de produção passa a ser socialista. O que acontece? Eu estatizo os meios de produção. Os meios de produção saem das empresas privadas e passam para o Estado. Não existirá mais empresas privadas. Propriedade privada pode até continuar existindo durante um bom tempo, mas as empresas privadas, não. Todos os meios de produção passam a ser do Estado. Por quê? Porque o homem é um ser de trabalho e eu não posso explorar este trabalho do homem para Marx. Os frutos do trabalho humano, Marx diz, é o homem que deve colher 100%, sem mais-valia, 100% ele deve colher este fruto. Quem é que vai dar este fruto para o homem? Os proletariados que estão no poder vão redistribuir as riquezas conquistadas pelos homens. Né? Bom, a crítica que os anarquistas vão fazer aí é a seguinte. Ora, qual é a garantia de que eles vão redistribuir de uma forma realmente justa? Mas daqui a pouco a gente vai ver a crítica dos anarquistas com mais detalhe. Portanto, a ditadura do proletariado, ela é uma fase de transição para o comunismo. E no comunismo, eu tenho aqui a abolição do Estado, ou seja, essa ditadura do proletariado para Marx, ela tem um tempo contado. Ela vai durar um determinado tempo e depois que a sociedade aprender na marra, tá? O que é se organizar, o que é compartilhar seus bens, o que é compartilhar os frutos do seu trabalho, tá? Depois que a sociedade estiver equalizada, planificada, tá? Depois que a sociedade aprender o que é a igualdade, então eu não preciso mais do Estado. Naturalmente, a ditadura será dissolvida, tá? A ditadura será dissolvida e o Estado seria abolido. O que restaria? Restaria o comunismo, a vida igualitária, a vida que Rousseau, um grande pensador francês, acreditava que seria a vida do bom selvagem lá no comecinho, né, da Revolução Francesa. Rousseau concebia da Revolução Burguesa, né, do Iluminismo. Rousseau concebia que o homem, na verdade, ele é bom, tá? E a vida social, a vida cosmopolita, a vida dentro daquilo que chamamos de civilização é que corromperia o homem, o tornando um ser individualista. Então, o comunismo seria uma sociedade perfeita, uma sociedade ideal, uma sociedade onde não haveria diferenças, onde todos cooperariam, onde tudo seria de todos. E ninguém seria, né, diferente, todos seriam iguais. Né? Bom, agora vamos ver a crítica que os anarquistas vão fazer a este modelo comunista. Os anarquistas criticam tal proposta, pois são contra qualquer tipo de Estado. Os anarquistas vão dizer o seguinte: quem é que garante que essa ditadura do proletariado vai realmente redistribuir os bens? Diziam os anarquistas o seguinte, em especial Joseph Proudhon. Tá? Vou escrever aqui. Joseph Proudhon. Proudhon, né, acreditava que assim que o proletariado chegasse no poder, eles iam criar ali raízes e não iam querer sair mais. E o comunismo, para Proudhon, não passa de uma religião totalitária, de uma religião impostora, né? De uma religião política. Tá? Porque toda forma de poder, para Proudhon, é uma forma de dominação. Então o Estado para o anarquista é um problema. Por mais que tenha uma boa justificativa, por mais que o Estado vá ser justificado através
né, de uma igualdade possível, Proudhon vai dizer: nada justifica a violência, mesmo que seja a violência política, e nada justifica também um Estado que vai dominar, que vai obrigar o sujeito. Ou seja, o que o Proudhon está querendo dizer? Não pode existir igualdade sem liberdade. Igualdade e liberdade são dois valores fundamentais. Você não pode sacrificar a liberdade e ficar só com a igualdade. Liberdade e igualdade são bens fundamentais, vai dizer Joseph Proudhon. Correto? Bom, então vamos analisar com mais detalhes agora o que é o anarquismo, beleza? Vamos lá. Anarquismo: movimento político que defende uma organização social baseada em consensos e na cooperação de indivíduos livres e autônomos, mas onde a partida sejam abolidas entre eles todas as formas de poder. A anarquia seria, assim, uma sociedade sem poder, sem Estado, dado que os indivíduos de uma dada sociedade se auto-organizariam de tal forma que garantiriam que todos teriam, em todas as circunstâncias, a mesma capacidade de decisão. Veja bem, então, o que é o anarquismo, tá? Primeiramente, a possibilidade de organização social baseada em consensos e cooperação. Ou seja, ao invés de eu criar um Estado para obrigar o sujeito a agir de determinada forma, eu vivo num consenso. Eu não vou fazer o mal ao outro, não é porque tem alguém me ameaçando. Não. Mas por quê? Porque eu sei que é o melhor. Então, necessariamente o anarquismo teria que defender, tá, uma ideia, tá, de uma educação forte, tá, deveria ser o norte de uma sociedade anarquista. Eu vejo o outro, eu respeito o outro. Eu não vou ofender o outro, eu não vou atacar o outro. Por quê? Porque entramos num consenso. Eu não ataco ele e ele não me ataca. É bom para mim, é bom para ele. Não é porque o Estado está me mandando, mas porque eu sei que é o melhor. Perfeito? Ok? A anarquia seria uma sociedade, portanto, sem Estado. Olha isso, pessoal. A possibilidade de viver sem Estado é uma das grandes críticas que o anarquismo vai receber. Mas, ao mesmo tempo, os anarquistas acreditam que dos males o menor. Pode até ser que haja, né, uma dificuldade, ok, em viver sem Estado, mas é uma dificuldade que temos que assumir. Proudhon dizia que a verdadeira revolução socialista não era a revolução socialista do marxismo, mas era a revolução socialista, tá, da população. Proudhon acreditava que a população poderia, aos poucos, através das suas atitudes, ir mudando a sociedade. Vivendo de uma forma mais igualitária e pacífica, aos poucos a sociedade iria mudar. Perfeito? As origens do anarquismo entroncam diretamente na concepção individualista dos direitos naturais defendida por John Locke. A sociedade, para este filósofo inglês, era o resultado de um contrato voluntário acordado entre indivíduos iguais em direito e em deveres. Ok? Portanto, apesar dos anarquistas não serem liberais, um grande liberal, que era o John Locke, influencia profundamente, tá, nas concepções anarquistas. Por quê? Porque a liberdade é uma palavra-chave. Os anarquistas, eles vão ser contra a propriedade privada, a gente vai ver isso daqui a pouco, que era uma defesa clara do movimento liberal, do movimento iluminista. Já vimos isso na aula sobre Revolução Francesa, na aula sobre o iluminismo, ok? Mas eles pegam o elemento da liberdade, falar a liberdade é fundamental, né? E isso faz com que os anarquistas, portanto, se inspirem neste movimento liberal. Ok, galera? Bom, para terminar, vamos fazer uma ampla observação aqui, tá, dos preceitos básicos dos anarquistas. Primeiro preceito: direito fundamental dos indivíduos. Olha isso.
Para Marx, o indivíduo não é muito bem considerado. O indivíduo é apenas a parte de um todo, né? Para Marx, o todo é a soma das partes. Você é um indivíduo, você está dentro de uma sociedade, a sociedade é maior que você. E você deve se submeter ao coletivo. O coletivo deve se sobrepor ao indivíduo para Karl Marx. Proudhon vai dizer, não necessariamente. Por quê? Porque a sociedade ela é a soma dos indivíduos, ok. Mas os indivíduos, eles precisam de liberdade, né? Os indivíduos, eles não podem, em hipótese alguma, ser submetidos a determinadas regras que vêm de fora. Por mais que sejam regras que tenham boas intenções. Mas eu não posso abandonar a liberdade individual, em hipótese nenhuma. Por exemplo, os anarquistas vão ser contra a polícia. Eles acreditam que a polícia não deve existir. Não deve existir polícia, não deve existir exército. Tá? A primeiro princípio, isso soa muito estranho para a gente, porque a gente não consegue imaginar uma sociedade sem policiais. Né? Fala, pô, como é que vai ser a criminalidade? Eu lembro que em Pernambuco, os policiais ficaram 3 dias de greve. Né? Em 3 dias mataram 40 pessoas nesses 3 dias de greve. É um número recorde, tá? Em Pernambuco. Então você acaba percebendo, você acaba desconfiando dessa ideia. Mas ao mesmo tempo, nesse momento sabemos que é realmente difícil. Mas será que isso não é possível? Será que não é possível vivermos sem a repressão? Né? Sem um aparato repressor? É isso que perguntavam os anarquistas. Ou será que a repressão ela pode ser justificada em determinados casos? Correto? Perfeito? Bom, princípio da ação direta. Esse é um dos princípios mais interessantes do movimento anarquista. O que é a ação direta? A ação direta é simples. Você pode fazer? Vai lá e faz. Por que você vai esperar o Estado, meu amigo, fazer para você se você pode fazer? Por que está um mendigo na rua pedindo ajuda? Por que você vai esperar? Você vai dar, não, a culpa não é minha, a culpa é do Estado. Não, ele precisa da sua ajuda. Haja. Faça você mesmo. Você quer fazer uma grande ação? Faça. Monte um instituto de caridade e faça ali a sua ação. Não espere o Estado fazer por você. Vai lá, faça você mesmo. Este é um lema do anarquismo. Faça você mesmo. Você pode, você é capaz. Você é um indivíduo portador de energia, portador de força, portador de criatividade. Isso é interessante porque a gente vive num mundo hoje muito paternalista. Né? É o Estado que deve fazer tudo por você. Mas e você? O que pode fazer pela sociedade? Não pergunte o que a sociedade deve fazer por você, mas o que você pode fazer por ela. Esse é um lema que pode ser muito bem aplicado ao anarquismo, correto? Crítica aos preceitos, aos preconceitos ideológicos e morais. Aqui vem a faceta mais irreverente, tá, do anarquismo, que é a sua crítica à religiosidade, a sua crítica a qualquer forma de moralismo rígido, né, que desconsidere a liberdade humana. Então o ser humano ele não tem que seguir os valores da tradição. Tá? Os anarquistas não são conservadores. O ser humano não tem que seguir os valores da tradição. Eles têm que seguir o valor máximo da liberdade. Correto? Este é o valor que o anarquista deve seguir. Então a ética anarquista ela é uma ética libertária. Tá? É uma ética libertária. Não deve existir tabus na sociedade. Nada, né, na sociedade pode ser inquestionável. Tudo pode ser questionado. Todos os tabus podem ser questionados, vai pensar o anarquista. Ponto 4, o anticomunismo. Isso aqui a gente já viu, né, lá no primeiro slide sobre o anarquismo. Tá? Apesar dos anarquistas se considerarem socialistas, eles se consideram socialistas libertários. Veja bem, há o socialismo libertário, que é o socialismo dos anarquistas, e há o socialismo autoritário. Que é o socialismo marxista, de Marx e Lenin. Né?
É assim que se divide os dois grandes modelos de socialismo para, tá, Joseph Proudhon, por exemplo. Ok? Tá? O socialismo libertário, tá, é o socialismo em que se busca a igualdade social, mas se busca também a liberdade. O socialismo autoritário é quando eu tento implantar essa igualdade à força, tá, através de uma ditadura do proletariado. Perfeito? Então essa é a grande divisão. E há uma grande polêmica, inclusive, entre Proudhon e Marx. Eles chegam a trocar cartas, né, buscando estabelecer uma crítica um ao outro. Ok? A propriedade é um roubo, pensava Proudhon. Então, ao mesmo tempo que eles são anticomunistas, eles também não vão supervalorizar o capitalismo. Há uma crítica ao modelo capitalista, ao modelo de lucro, ao modelo de exploração. Correto? Educação libertária. Né? Não deve haver escolas oficiais para te dizer o que você deve estudar. A educação ela deve ser fundamentada na liberdade para o anarquista. Ok? Então, o anarquista ele é contra as instituições oficiais. Todos devem estudar por conta própria. Imagina quantos gênios não são perdidos porque eles são obrigados a estudar em determinadas instituições. Né? É assim que pensavam os anarquistas. E, principalmente, um preceito que está dentro de todos os outros, o preceito da auto-organização. Eu não preciso de um aparelho repressor, né? Eu não preciso de um aparato jurídico para criar as leis, né, que vão sujeitar todas as pessoas a elas. Nós, sendo humanos, sendo racionais, sendo inteligentes, temos a capacidade de nos organizarmos. É isso, tá, que o anarquismo vai defender. Então, terminamos aqui a primeira aula de Sociologia Política, tá, evidenciando as principais diferenças entre o anarquismo e o marxismo. Beleza, meus amigos? Depois a gente continua com outras discussões, com novas nuances, tá? E fiquem com Deus. Obrigado pela atenção. Bye, bye. Bons estudos. Valeu! Se você gostou da aula, então curta e compartilhe.